Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, Fuga e Exílio de Jacó. Bom, bora lá para a vinheta. Queridos irmãos, em Gênesis 28 é falado ali sobre Isaac mandando Jacó fugir para a parentela, no caso de Abraão, né? Lá para aquele povo onde ele conseguiu Rebeca, para o seu tio Labão. E também Jacó vai ter uma visão da escada, que essa escada representa Cristo, e a pedra onde Jacó também estava deitado também é a pedra angular, é Cristo ali, né? Ele estava em paz depois de um bom período de problemas. No capítulo 29, Jacó ele conhece Raquel e ele trabalha por 7 anos por Raquel, porém é enganado, né? E Lia é dada em seu lugar, e depois ele trabalha mais 7 por Raquel. E aí fala sobre os filhos de Lia no capítulo 29. No capítulo 30, Raquel ela ora a Deus para dar filhos a ela. Aí vem filhos de Bila, filhos de Zilpa, e por último Jacó concede filho a Raquel, né? Deus ouve a oração de Raquel. Labão então faz um pacto com Jacó para ele trabalhar um período para ele, e ele toda hora trocava, né? Os malhados são seus, os brancos são meus, depois invertia, toda hora ele saía invertendo. Porém, Deus honrando Jacó, importa a ordem que era, ele sempre estava dando-se bem. E Labão, ele começou a ter problemas ali, os filhos de Labão queriam pegar Jacó, né? No capítulo 31, Jacó retorna à terra de Isaac. Labão corre atrás dele depois de 3 dias e encontra. Depois ele fala ali, Deus fala com Labão para não tocar em Jacó. E Labão começa a querer saber dos ídolos dele, né? Que Raquel tinha roubado, mas ela escondeu bem escondido. E depois Labão e Jacó fazem um pacto final, onde nunca mais eles se veriam novamente. Então, esses são os capítulos da Bíblia, o que vocês vão ler na Bíblia hoje, tá bom? E agora no Patriarcas e Profetas, logo no primeiro parágrafo já é dito que Jacó ele foge com as orientações de Isaac. Então Isaac orienta Jacó aonde seria menos problemático para ele. Então ele vai para uma parentela onde possivelmente teria pessoas que ainda cultuavam o Deus Todo-Poderoso, para ele não casar com pessoas que com certeza eliminariam a fé dele e não deixariam que a promessa se cumprisse. As trevas e desespero oprimiam-lhe a alma, e atrevia-se dificilmente a orar, mas achava-se tão completamente só que sentiu a necessidade da proteção de Deus, como nunca antes sentira. Com grande e profunda humilhação, confessou seu pecado, rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Jacó estava dilacerado, e ele estava ali querendo que Deus não o deixasse sozinho. Ele não queria orar, isso é tentação de Satanás. Quantas vezes eu e você cometemos um pecado e aí vem na nossa cabeça, eu nem vou pedir perdão porque de novo caí. Isso é Satanás querendo que você não peça perdão e assim você vai ir para o fogo. Então, meus queridos, não dê ouvidos. Jacó, ele confessou o seu pecado. Ele rogou a Deus, Senhor, me ajuda, me prova que o Senhor está comigo. E ele fez a prova. Deu um sonho a Jacó, onde nesse sonho foi revelado a Jacó o plano da salvação, não completo. É dito no capítulo que foi o que Jacó precisava para entender que Deus estava com ele. Então Jesus é a escada, isso está em João 1,51, quando ele fala com Natanael, ele deixa claro que ele é a escada. E também temos em Salmo 116, verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Queridos irmãos, eu queria puxar a nossa orelha, porque nós somos muito ruins em agradecer a Deus. A gente agradece 10 segundos e é só pedido. Você e eu, meus queridos, precisamos agradecer a Deus por tudo. Por estar aqui neste momento acordado, agradeça. Por ter dormido numa cama quentinha, agradeça. Por ter uma família, filhos e esposa ao seu lado, agradeça. Por tomar o desjejum, por almoçar, por jantar, agradeça. Por ter o seu salarinho todo mês, agradeça.
Por estar saudável, agradeça. A gente só quer fazer agradecimentos a Deus de coisas grandiosas. Ah, eu fui curado de um câncer, aí você agradece a Deus, louva a Deus. Mas coisas mínimas a gente esquece. Só de você sair hoje é sábado, nós vamos para a igreja. Só de sair hoje, chegar na igreja, agradeça. De voltar para sua casa da igreja, agradeça. As pequenas coisas fazem toda a diferença e não tem absolutamente nada que eu e você faça para retribuir. É isso que esse Salmo 116 está dizendo. Dar as coisas para pessoas é fácil, né? Porque sempre elas precisam de algo. Mas e Deus que é dono de tudo? E eu falei o quê? Pai, Ele quer somente a nossa obediência. Para que nós possamos provar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda vidas, o Deus que fala e faz. É simples. A gente precisa se entregar a Ele de todo o nosso coração. É a única coisa que Ele espera de mim e de você. Essa é a retribuição mais linda que Deus, porque Deus é dono de tudo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem uma parte nesse capítulo que vai falar sobre o dízimo. E muitas pessoas têm problemas com a questão do dízimo. Porque Jacó disse que daria o dízimo de tudo se Deus estivesse com ele. E ele não estava barganhando, não. Ele já sabia que ia ter uma prosperidade. Ele já sabia a profecia. Ele só estava batendo o martelo em algo que já ia acontecer. Ele só queria retribuir a Deus um pouco do muito que Deus faria com ele durante todos esses anos. Meus queridos, o dízimo é para tirar o nosso coração do dinheiro. Muitas pessoas estão agarradas no dízimo, no dinheiro. Muitas pessoas estão fora da igreja porque não quer devolver o dízimo, que não é seu. Quem fica com o dízimo é ladrão de Deus. Esse dinheiro não é nosso. Muitas pessoas assim, eu não concordo de devolver na igreja porque estão usando errado. Irmãos, o melhor lugar a se devolver o dízimo é na igreja. Ellen White mesmo diz isso. Porém, também você pode devolver o dízimo em locais em que estão avançando o evangelho, comprar livros e entregar. Tudo, o dízimo é para ser usado para avançar o evangelho. Você pode pagar um obreiro, você pode pegar aí algum canal no YouTube ou um ministério, qualquer coisa que esteja avançando o evangelho. Não pode ser para algum lugar que você não sabe. Você tem que saber para onde está sendo direcionado os seus dízimos. Entendeu? Se é para avançar o evangelho com conteúdo de vídeo, se é para comprar livros e entregar, se é para isso, se é para aquilo. Eu tenho no meu coração um desejo muito grande de quando esse canal, quando eu tiver tempo para avançar esse canal, eu preciso de um trabalho home office. Orem por isso para mim, por favor. Quando eu conseguir um trabalho home office, que eu conseguir dedicar um pouco mais de tempo no canal, eu quero, através desse canal, distribuir literaturas a todo o Brasil. Esse é um desejo que eu tenho há muito tempo. Só que aí eu vou precisar de vocês para conseguir fazer isso acontecer, sabe? Porém, a gente precisa entender que o dízimo não é nosso. Às vezes, pro pobre, né? Como eu, é difícil, é uma luta grande, porque às vezes vai faltar para pagar uma conta, mas você tem que ser fiel a Deus. Pro rico, parece ser mais difícil ainda, porque quanto mais tem, menos ele quer devolver a Deus. Mais amor ao dinheiro. Então, cuidado com o dinheiro. O dinheiro é quem vai fazer com que mais de 90% das pessoas se percam. O dinheiro é um mal necessário, você precisa dele para sobreviver e não para ficar esbanjando por aí. Então, meus queridos, por favor, tomem cuidado com essa questão do dízimo, estudem mais. Tem um livro chamado Despertando a Consciência. Leia esse livro para vocês entenderem o que pode ou não ser feito com a causa de Deus, ok? Dízimos para Cristo, mesquinha esmola, vergonha, recompensa daquilo que tanto custou, da cruz do Calvário. Cristo pede uma consagração sem reservas. Tudo o que temos, tudo o que somos deve ser dedicado a Deus. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, nós precisamos realmente tirar o mamão de nós. Este é o meu desejo para você e para mim. Também, depois nos parágrafos seguintes, vai falar sobre o dote. Labão, ele roubou as próprias filhas, porque o dote é algo para saber se o homem tem peito ali para cumprir as promessas feitas à esposa, à futura esposa. Então, o pai retém o dote e depois deveria devolver o dote para as filhas, ou seja, voltaria para o esposo.
Porém, Labão não fez isso, ele roubou o dote das filhas, né? E Jacó teve que trabalhar mais 6 anos para conseguir ter as suas riquezas, né? E riqueza não é problema, porque Jacó era muitíssimo rico, Isaac muitíssimo rico, Jacó foi muitíssimo rico, mas todos fiéis a Deus. Então a gente precisa ter uma perspectiva diferente de Labão. Labão era ganancioso, só queria saber do dinheiro, Jacó não. E também tem algo muito importante que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que era o chefe pastor. Jacó, ele era um chefe pastor, ele cuidava de todas as ovelhas, ele distribuía pastores ajudantes, porém ele sempre levava a culpa se desse algo errado. Quem é o nosso chefe pastor? Cristo. Cristo, o pastor-chefe, confiou o cuidado de seu rebanho a seus ministros, como pastores ajudantes, e ordena-lhes que tenham o mesmo interesse que ele manifestou, e sintam a responsabilidade sagrada do encargo que ele cometeu. Mandou-lhes solenemente que sejam fiéis, que alimentem o rebanho, que fortaleçam as fracas, que reanimem as desfalecidas e as defendam dos lobos devoradores. A igreja de Cristo foi comprada com seu sangue, e cada pastor deve compenetrar-se de que as ovelhas sob o seu cuidado custaram um sacrifício infinito. Deve considerar a cada uma delas como tendo um valor inapreciável e ser incansável em seus esforços para conservá-las em estado salutar e próspero. O pastor que estiver embebido do Espírito de Cristo imitará o seu exemplo abnegado, trabalhando constantemente pelo bem-estar do seu rebanho, e este prosperará sobre o seu cuidado. Glória a Deus por isso. O pastor que a gente pode confiar 100% é o pastor Cristo Jesus. Os outros, meus queridos, vocês precisam ver os frutos, vocês precisam estar sabendo, tem pastores aí dentro do adventismo que está falando besteira, que está levando o rebanho a entender profecias e coisas erradas. Então você precisa saber dos frutos, você precisa estudar por vocês mesmos. Não coloque a sua salvação em terceiros, e sim em Cristo Jesus. Cristo é o nosso pastor. E quando eu e você, como ministros, falamos de Jesus para as outras, e falamos, eu sou adventista, eu sou cristão, só que depois você faz algo contrário ao que você falou, você desonra ao pastor-chefe. É Cristo que pega a culpa. Sabiam disso? Quando você sai na rua e fala, opa, eu sou adventista, mas você rouba, você mente, a pessoa vai falar, opa, Roberto é adventista? Eu que não quero saber dessa igreja, esse Deus dele aí tá louco. Quero saber disso não. Você desonra a Deus. Você quebra o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Cuidado, meus queridos, não é coisa fácil. É coisa séria o que nós estamos fazendo aqui. Deus quer nos libertar do pecado, porém a gente precisa querer ser liberto. Todos os pastores prestarão contas do seu ministério. Labão, ele só queria saber do dinheiro. E Jacó ficou numa sinuca de bico. Se ele fica com Labão, os filhos dele queriam matá-lo. Se ele vai embora, Esaú queria matá-lo. E agora, o que ele faz? Ele ouviu a Deus. Deus falou, Jacó, chega. Está na hora de a gente cumprir a profecia. Vá embora para a sua parentela. Nós cuidaremos de Esaú. Jacó, então, ele vai. Labão acaba vendo o que aconteceu de eles terem fugido, corre atrás deles, ou alcança 3 dias. Deus manda um sonho a Labão. Labão então entende que Jacó era protegido de Deus. Ele vai até Jacó, e Jacó então joga tudo na cara de Labão. Olha, eu trabalhei esses anos, você me enganou, depois eu trabalhei você me enganou, você não devolveu os dotes, você fez isso, você fez aquilo, o que mais que você quer? E o que Labão fez? Labão não pôde negar os fatos apresentados, propôs então entrar em um concerto de paz. Jacó consentiu na proposta e uma pilha de pedras foi erigida como sinal do pacto. Meus queridos, que nós não sejamos Labões, mas sejamos Jacós. Não o Jacó de ontem, mas o Jacó de hoje e o de amanhã. Amanhã nós vamos ver um Jacó que eu e você precisamos com certeza ser. Queridos, Jacó, por atitudes erradas, passou vários problemas desnecessários. O mais engraçado de tudo nessa história é que ele era enganador e ele virou o enganado. Tudo o que fazemos nesse mundo volta de alguma forma para nós. Que nós possamos fazer o melhor. Cristo em nós,
faz o bem a todos. Mate o seu eu. Comece nas coisas pequenas. Agradeça mais a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E a minha e a sua vida vai melhorar. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais uma bênção de estudo. Queremos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Nos ajude a fazermos a Tua vontade, que nós possamos confiar na Tua palavra, devolver aquilo que é Teu e fazer a obra que o Senhor pediu para que façamos. Perdoe nossos pecados, perdoe nossa falta de confiança, de fé e nos ajude a estarmos em pé no grande dia quando o Senhor voltar. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós também, né, através do Caleb. Eu vou aqui fazer o último apelo. Hoje é o último dia. Amanhã talvez eu faça também, porque ainda tem algumas contas a resolver. Porém, hoje é sábado, então depois vocês... Bom, meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de orar pelo Caleb. Hoje é o último dia, tá bom? A gente vai ter muitos contatos de pessoas. A gente vai receber os pais da criança hoje, tá bom? Mais de 60 crianças passaram aqui por todos os dias. Mais de 150 ao todo. Só que muitas foram e não voltaram. Então, mais 60 permaneceram todos os dias. E orem para que esses pais possam interagir conosco, gostar do Desbravador Aventureiros e inscrever os filhos dele. A gente está com a ideia de montar um Desbravador Aventureiros da Verdade presente aqui, para a gente avançar o Evangelho para a honra e glória do nosso Deus. Uma coisa também, ore pelos estudos bíblicos. Nós temos mais de 50 casas com estudos bíblicos, a maioria delas tem 2 ou 3 pessoas, então tem muita pessoa envolvida, porém, nós somos poucos aqui em Bueno Brandão e vamos precisar muito da ajuda de Deus. Então, eu peço a ajuda de vocês, tanto de oração quanto de recursos. Hoje é sábado, então não vamos falar sobre isso, mas amanhã é o último dia que eu vou pedir recursos para a questão do Caleb, tá bom? E depois a gente vai avançar o Evangelho através desse canal e eu conto com a colaboração de vocês. Que Deus abençoe a todos.